Oi, obrigado por se juntarem a nós em mais esse webinário sobre gestão e cenários. Dessa vez a gente vai falar sobre março de 2026 e, como sempre, eu estou com a minha sócia e nossa CIO, Magali. Magali, obrigado por ter se reunido a nós. Obrigada, Pedro. Mês de março, como o início desse ano, o Brasil acompanhando o que vem de fora, dessa vez o que vem de fora foram ventos muito fortes e contrários, e o Brasil resiliente, se comportando bem dentro desse cenário muito difícil, adverso, e nossas carteiras também com resultados consistentes. Vamos falar um pouco mais sobre isso, Magali? Ok, antes de falarmos sobre resultados dos fundos, acho que vale a pena fazer uma recapitulação do cenário de março, né? Março foi um mês negativo para ativos de risco ao redor do mundo, né? A gente teve aí a eclosão do conflito no Oriente Médio no final de fevereiro, né? Que traz preocupações sobre inflação e crescimento. O epicentro do impacto global está no Estreito de Hormuz, onde passa 20% do fluxo de petróleo do mundo e cujo fechamento traz implicações relevantes para o mercado global de energia. Então, guerras tendem a ser inflacionárias pelo lado da oferta, e o canal mais direto de transmissão dessa ameaça nesse conflito em particular está caracterizada no aumento de mais de 50% que a gente teve aqui no preço do barril de petróleo durante o mês de março. Com esse tipo de choque, os bancos centrais ficam mais cautelosos antes de definir a direção da política monetária. E, portanto, talvez um dos efeitos mais imediatos dessa guerra foi uma reprecificação das expectativas de cortes de juros pelo mundo, inclusive no Brasil. Então a gente olha aqui, né, que a taxa de juros americana, né, o Treasury de 10 anos, né, ele teve um desempenho negativo, né, refletindo mais uma vez essa ameaça de inflação. As bolsas americanas também caíram aqui, Nasdaq e S&P em torno de 5%. E várias bolsas fora dos Estados Unidos, né, foram ainda mais afetadas porque as outras regiões, né, assim, fora dos Estados Unidos, principalmente Europa e Ásia, elas dependem muito mais do Estreito de Hormuz para o suprimento de petróleo e gás do que o próprio Estados Unidos. Então, nós vemos China, Europa, e até o índice global, né, mercados emergentes também, com desempenho muito negativo, né, mercados emergentes aqui, né, mais de 13% de queda. E no global, assim, juntando tudo, a gente tem uma queda de quase 8% para as bolsas, né? Então, assim, realmente é um desempenho muito negativo. O ouro também caiu num movimento que pode parecer, o ouro está aqui, né? Um movimento que pode parecer contraintuitivo para um cenário de guerra, mas essa queda é explicada pelo fato de que vários bancos centrais do mundo venderam o ouro naquele primeiro momento para aumentar a sua liquidez. O Brasil, aqui no gráfico da direita, né, que a gente tem os principais indicadores, o Brasil apresentou um desempenho superior, vamos dizer, em termos relativos, obviamente, né, no absoluto ele é afetado, mas no relativo, talvez a queda dos ativos não tenha sido tão alta como poderia se esperar num primeiro momento, e a gente vai falar um pouco disso. Para o Brasil, o efeito da guerra ele é ambíguo, né? Ele tem o aumento do preço do petróleo beneficia o balanço de pagamentos e o quadro fiscal, mas por um outro lado ele pressiona a inflação doméstica via também aumento de petróleo. E isso, né, também aqui no Brasil pode limitar o que o Banco Central pode fazer. Em outras palavras, pode limitar o ritmo de redução da taxa de juros. Esse cenário levou também aqui no Brasil ao aumento relevante
dos juros locais, nos prazos médios e longos, né? Então, a gente vê aqui, por exemplo, no IMAB 5+, onde a gente tem a concentração dos papéis soberanos, né, de dívida pública, com mais de 5 anos, que chegaram a cair quase 1% durante o mês. A gente vê também esse efeito aqui no IFIX, que segue juros, vê também no resultado do IRFM, que são os papéis prefixados, e no IMAB, que são os papéis com prazo médio, né, um ganho de 0,2%, que é inferior, né, ao que rendeu o CDI no mês e ao próprio carrego desses papéis, justamente por causa porque em ganho de capital, né, quer dizer, houve uma desvalorização dos papéis em função do aumento de juros. Destaques positivos aqui para o CDI e para os papéis atrelados à inflação com vencimentos em menos de 5 anos, né, que é o IMAB 5, no caso. E, por fim, aqui um comentário sobre o real, né, a moeda brasileira, se desvalorizou cerca de 1% frente ao dólar americano no mês, mas foi destaque de resiliência frente a outras moedas globais, principalmente moedas de outros mercados emergentes. Então, como você falou, Pedro, para resumir, um Brasil relativamente resiliente aqui, apresentando desempenhos, por exemplo, em bolsa e mesmo em moeda, melhores do que a maioria dos países no mundo. Magali, eu vou aproveitar para explicar. Eu me lembro que em alguns webinars atrás eu já expliquei isso, mas eu sempre acho interessante para quem está ouvindo. Existem, do lado direito, né, em brasileiro, existem três linhas que são muito parecidas no título, né? IMAB 5, IMAB e IMAB 5+. Tá? A primeira, IMAB 5, são todos os títulos até 5 anos, né? A segunda, que é a IMAB, é a IMAB médio. E a terceira, que é essa IMAB 5+, são acima, são títulos de mais longo, acima de 5 anos. Tá? Vocês veem que as de curta, a IMAB até 5, teve ganho esse ano, a IMAB média está na média, e a IMAB longa, que é a IMAB 5+, perdeu dinheiro esse mês, não esse ano, esse mês. Bom, por que que eu estou explicando isso para vocês? Porque esse mês de março, a taxa de juros longa no Brasil subiu. Ela subiu como uma reação ao risco que vem de fora. Português, claro, guerra lá no Irã, aquela bagunça toda, o risco sobe, as pessoas ficam com mais medo, elas demandam mais juros no dinheiro de longo prazo, tá? E, consequentemente, o dinheiro de longo prazo, aquele que ele sofre mais, porque a taxa de juros subiu e você perdeu dinheiro nessa operação, e o dinheiro de curto prazo, porque isso é um S, ele ganha na ponta oposta. Tá? Eu estou falando isso dessa vez só para vocês tentarem entender que, mesmo quando a gente fala de renda fixa, como se renda fixa fosse uma única coisa, você pode ganhar dinheiro em algumas posições de renda fixa e perder. E ainda assim, no mesmo tipo de renda fixa, a gente está falando de IMAB, tá? Dentro do IMAB, você tem a parte longa, a parte de longo prazo, a parte curto prazo, e elas estão em sentido opostos, tá? Só uma nota para vocês entenderem como isso é complexo e como dá para explicar também. Perfeito. A renda fixa, no caso, atrelada à inflação e à prefixada, ela é fixa se você esperar até o vencimento do título. Mas na jornada, né, o preço dela pode variar em função das oscilações dos juros. Então, é isso mesmo, Pedro. Indo agora para o desempenho dos superfundos e perfis no mês de março, a gente tem o destaque negativo para os fundos que carregam mais risco, né, internacional e ações, melhor para a renda fixa,
que fez o contraponto do risco, né? Protegeu os perfis, né, de uma queda maior. Certamente é um comportamento diferente de muitos momentos de aversão ao risco no Brasil, né? A gente teve ações Brasil aqui outperformando, né? Ou seja, com desempenho melhor do que ações internacional. No combinado, o perfil conservador encerrou praticamente estável no mês, o balanceado com uma perda de 0,62% e o especialista de 1,58%. Os fundos de previdência também tiveram um mês mais difícil. O fundo conservador aqui também uma estabilidade no mês e o fundo balanceado com uma leve queda de 0,5%. Aqui a gente vê o filme de retorno de 12 meses, média móvel para os perfis. Então, a gente vê aqui na pontinha que os três perfis de risco, conservador balanceado e especialista, ficam muito próximos do CDI em 12 meses, especialista aqui levemente acima. Agora, entrando em cada fundo, a gente começa pelo fundo de renda fixa. O nosso fundo subiu praticamente 1% no mês. Esse mercado de crédito privado brasileiro refletiu essa mudança de regime macroeconômico trazido por uma maior cautela em relação ao quadro geopolítico. Aqui no Brasil também, como a gente falou, a expectativa é de que o choque nos preços de combustíveis vai limitar a ação do nosso Banco Central. Então, a gente teve aquele aumento dos juros futuros médio e longos, né? Então, isso afeta essas duas classes, conforme a gente comentou, né? Renda fixa pré-fixada e renda fixa atrelada à inflação. O Banco Central brasileiro, né, iniciou nesse mês de março o ciclo de juro, na sua reunião de 18 de março, reduziu a taxa Selic em 25 pontos base, né, ou 0,25%. Foi o primeiro corte desde maio de 2024, mas a magnitude do corte ficou um pouco abaixo da expectativa que prevalecia talvez 2, 3 semanas atrás, né, antes da reunião, né, e se baralhou um pouco em função dos acontecimentos da guerra. Hoje, a expectativa do mercado é que os novos cortes ainda vão ocorrer, mas o mercado ajustou as previsões para um corte mais ou menos em torno de 1 ponto percentual menor do que o previsto anteriormente. Mas lembrando que isso vai mudando rapidamente em função das novidades da guerra e de outras variáveis que afetam as decisões do Banco Central. Eu posso tentar falar isso de uma outra forma, que é o... todos vocês entendem que o risco aumentou. Aumentou porque bom, existe uma guerra no Irã. Quando a gente estiver gravando esse programa, ela está lá no cessar-fogo, mas a guerra está lá funcionando, né? Tem navio de guerra para tudo quanto é lado, uma confusão danada. O risco aumentou. Antes disso acontecer, e essa guerra é nova, havia uma expectativa da taxa de juros no Brasil não somente chegar em um certo ponto no final do ano, como ainda por cima começar com uma aceleração maior. Tá? As duas coisas mudaram para menos, ou seja, não somente a aceleração é menor, a taxa de juros caiu não de 15 para 14,5, como todo mundo esperava, mas de 15 para 14,75, como ainda por cima, o destino final dessa viagem hoje, que estava projetado em um nível que, se não me falha a memória, era perto de 12, hoje Isso, está em um nível acima disso. Tá? Então, eles estão dizendo o seguinte: olha, diminuiu a velocidade e diminuiu a distância. Tá? E, nesse sentido, a renda fixa reflete essa realidade. O que Magali falou agora é: olha, isso é uma fotografia hoje, a gente está olhando para o mês de março,
tá? Isso muda a cada momento. Existem chances dessa questão geopolítica ser resolvida? Claro que existem. Existem chances, inclusive, dela piorar também, a gente não sabe. O nosso trabalho aqui não é tentar adivinhar aquilo que vai acontecer em geopolítica. Nosso trabalho aqui é tentar trazer resultados consistentes, não obstante todo o resto, que é o que a gente conseguiu fazer e que a gente vem conseguindo fazer. Tá? Magali, você adicionaria alguma coisa? Não, é isso mesmo, perfeito. O sentido, né, ele permanece o mesmo, né? Assim, não é por causa da guerra que a expectativa de que o juro vai cair tenha mudado, né? Eu acho que isso é importante, mas a intensidade e o ritmo, isso sim pode ter alguma diferença, é o que a gente está vendo refletido no que a gente chama curva de juros nesse momento, mas como você também falou, tudo pode mudar muito rapidamente. Mas ótima explicação, Pedro. Indo agora para o multimercado, o fundo caiu 1%, refletindo o ambiente de aversão ao risco, né? Aqui a gente vê as estratégias que sofreram mais com a volatilidade. A classe de crédito se destacou, mas também rendeu um pouco abaixo do CDI no mês. E aqui, assim, passando pelos piores resultados, aqui a gente tem a estratégia de long and short, né, que teve um mês ruim. Normalmente, quando a gente tem quebra de correlações e tendências, isso é normal a gente ver fundos como o AQR, que é esse fundo que nós temos aqui, que tem uma estratégia de posições compradas e vendidas, performar mal, porque ele trabalha sobre correlações históricas, principalmente, e essas correlações foram praticamente quebradas no primeiro momento de guerra, porque aí você já não. Normalmente o mercado reage muito em função das posições e muito menos em relação a fundamento, que é o valor de um ativo ou outro. Indo agora para essa caixinha macro, né? Como a gente vinha falando nessas mesmas reuniões dos meses anteriores, os fundos multimercado macro no Brasil, que estão aqui na extrema direita desse gráfico, eles vinham apostando em dólar fraco, bolsa em alta, principalmente bolsa americana, e queda de juros no Brasil e no mundo. E em março, todas essas tendências viraram de ponta cabeça. Então, vários fundos tiveram perdas muito pronunciadas, né? Para muitos, né, eu acho que até para a média da indústria foi a segunda maior perda mensal da história, só perdeu para aquela queda de março de 2020, quando houve a eclosão da pandemia do Covid-19. A nossa diversificação segurou em parte essas perdas e a gente encerrou com um resultado negativo, mas muito melhor do que o índice de hedge funds da Ambima, que é o índice de referência dessa classe de multimercado e que caiu 3,4% nesse mês de março. Esse mês de março, para esse mercado, para esse conjunto de gestores de multimercado, foi muito difícil, né? A verdade é o resultado de uma queda de apenas 1,02 ou 1% de queda é um resultado muito alinhado àquilo que o Comitê de Investimento sempre quis fazer, que é segurar as quedas dramáticas e nesse sentido o IHFA com 3 alguma coisa, 3,4 de queda é só um ponto piscando. Mas a verdade é o resultado que a gente escolheu em março vem sendo pilotado ao longo de muitos semestres com rearrumação da alocação da carteira. Você fala disso muito, tem falado disso muito nos últimos webinários, particularmente quando se reduziu a alocação em macro, dentro da alocação total de multimercado, e o resultado apareceu agora. Assim, então, um resultado forte dentro de um mercado, ainda que no sentido negativo, mas um resultado muito forte do nosso multimercado esse mês.
Entrando agora no fundo de ações, o nosso fundo caiu 2,66 e a bolsa caiu 0,7% após vários meses de altas, né? Inclusive aí boas altas nos 2 primeiros meses do ano. Mesmo com a guerra no radar, os investidores estrangeiros continuaram aportando recursos na B3. Em abril, nós tivemos quase 12 bilhões de novos recursos, levando o fluxo acumulado para 53 bilhões no primeiro trimestre do ano. Realmente, assim, um nível recorde de entrada de recurso externo. O que o investidor estrangeiro está enxergando nesse momento para aportar recursos no Brasil, né? Eu acho que o que ele enxerga é que o Brasil é um exportador líquido de petróleo, né? Ele tem uma exposição forte a commodities, o que é uma vantagem competitiva nesse momento, onde você tem uma ameaça logística, você tem ah, ah, todos os países do mundo querendo recompor as suas estratégias, as suas reservas estratégicas de commodities. E o Brasil também mantém uma posição geopolítica confortável, né? Assim, praticamente não temos inimigos, né? Estamos longe do epicentro do conflito. Então, tudo isso conta, né? Quando o investidor estrangeiro faz uma análise relativa, né, da onde o dinheiro dele tem que migrar numa situação como essa. Antes do que aconteceu aí em termos geopolíticos, o país também atraía dinheiro para a Bolsa, porque, né, estamos no início de um ciclo de corte de juros. E isso deve continuar, apesar desses cortes talvez não serem tão pronunciados quanto o que se esperava anteriormente. Então, a bolsa foi resiliente, né? Ela caiu 0,7%, mas eu queria aqui fazer uma observação, Pedro, que é bastante importante, que é o fato de que talvez essa queda de 0,7% não conte a história do que realmente aconteceu no detalhe no mês, né? E o que aconteceu no detalhe foi que essa resiliência da Bolsa Brasileira, ela esconde o fato de que ela está extremamente concentrada num setor, que é o setor de petróleo e energia, né? Então, Petrobras foi o grande destaque do mês, né? A ação PN subiu mais de 20%. Então, se você faz uma conta muito simples, imaginando que você tem uma carteira de ações que tem todas, que replica todos os pesos da bolsa, mas que não tem a Petrobras, praticamente você encerra o mês mais de 3 pontos percentuais atrás do índice Ibovespa. Então, só pela falta de ter Petrobras na sua carteira. E isso foi o que aconteceu com muitos dos gestores ativos de bolsa brasileiros, né? Normalmente esses gestores não têm uma posição relevante em Petro. Aqui no nosso caso, né, os nossos gestores tiveram uma perda combinada de 3%. A carteira própria segurou, em parte, isso, porque ela caiu muito em linha com o Ibovespa, e a gente também teve aqui uma contribuição negativa do Fundo Internacional, né, que sofreu por causa da queda do S&P. Você vai lembrar que no começo a gente falou que a queda na Bolsa Americana tinha sido em torno de 5%. Então, nesse conjunto, a gente acabou ficando com uma perda maior do que o Ibovespa nesse mês. Indo agora para o Fundo Internacional, o fundo caiu 4,79%. Acho que aqui é importante dizer que quando você tem o choque da notícia, né, da eclosão da guerra, as correlações entre os ativos elas tendem a aumentar, né? Então, o fundamento diz que uma coisa sobe, a outra cai, porque elas são diferentes. Isso é o que acontece na maior parte dos dias, né, do mercado. Mas quando você tem um choque
muito forte de notícia como que nós tivemos, que foi o ataque dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. Nesses momentos, as correlações entre os ativos, né, como eles se comportam em relação um ao outro, eles tendem a subir. Então, a correlação sobe, né? Então, como dizer, tudo cai, tudo sobe, né? Assim, foi mais ou menos isso que aconteceu, né? As bolsas globais caíram, especialmente as de mercado emergentes, Ásia e Europa. As americanas também não foram poupadas. A renda fixa americana, que normalmente reage como um contraponto à queda das bolsas, também reagiu mal, né? Aumento também das correlações. Então, ela também caiu, a renda fixa americana também caiu, principalmente porque, nesse primeiro momento, a principal preocupação é o impacto do preço do petróleo sobre a inflação, né? Então, quer dizer, a gente não teve a renda fixa, por exemplo, amenizando essa perda da bolsa como a gente teve em várias outras situações de estresse. Até o ouro, que intuitivamente deveria ser pensado como um porto seguro numa situação de instabilidade, também caiu naquele primeiro momento, porque vários bancos centrais do mundo venderam o seu ouro para aumentar a sua posição de liquidez. Resultado, não teve muito onde se esconder dessa queda dos mercados. Aqui no Brasil, a valorização do dólar contra o real ameniza um pouco as perdas, mas essa valorização do dólar contra o real ela foi modesta nesse mês, ela foi em torno de 1,36%, ela mitigou um pouco essas perdas, mas não totalmente, e por isso essa queda relevante aqui do Fundo Internacional nesse mês. Dito isso, importante lembrar que esse mesmo fundo, durante muito tempo, no passado recente, foi responsável pelo exatamente oposto, né? Por resultados positivos expressivos e movimentos de muito estresse dentro das carteiras mais expostas a Brasil e contribuiu positivamente durante muito tempo. Então, está tudo dentro daquilo que a gente está disposto suportar para ter uma carteira com uma alocação diversificada. Dessa vez, realmente o ruído estava nos mercados mais desenvolvidos. Isso mesmo. Indo agora para os fundos de previdência, os dois fundos funcionam com uma exposição diversificada, mas como o fundo balanceado carrega um pouco mais de risco, ele tende a entregar resultados mais fracos nos momentos de estresse e mais fortes, né, mais expressivos nos momentos de alta, né, ou de aumento de apetite ao risco no mercado. Isso é natural, né? Isso é uma coisa que deve ser esperada. Então, aqui, entrando nos resultados, como esperado também, a gente teve aqui os piores desempenhos nos dois fundos, vindo da exposição a ações internacionais, né? Ações Brasil também com resultados mais difíceis nesse mês. Multimercado com o desempenho fraco para os dois fundos. Resultado negativo na renda fixa pré-fixada, em linha com a subida do juro futuro, na renda fixa atrelada à inflação, né, apesar da referência para esses fundos, o IMAB ter só subido 0,2% no mês, a gente conseguiu ter um desempenho muito melhor aqui, 0,9% na estratégia para o fundo balanceado e quase 1% aqui na estratégia do fundo conservador. Desempenho também bom aqui para a renda fixa atrelada ao CDI. No combinado, previdência balanceada com uma queda de 0,54% e a conservadora mostrando estabilidade, ou seja,
apesar de ambas estarem expostas a esses investimentos que sofrem em momentos de estresse, a diversificação atua para mitigar o impacto do estresse no resultado. E com isso, Pedro, a gente conclui esse resumo das principais tendências e resultados do mês de março. Obrigado, Magali. Só reforçando resultados muito consistentes, bons até, em previdência. Se você tiver alguma outra dúvida que a gente não tenha abordado aqui, você procura o seu planejador e ele vai ter bastante mais informação sobre isso. Mês que vem a gente volta a se encontrar aqui para mais um webinário. Magali, obrigado a todos vocês. Muito obrigado pela presença.